Nesse editorial aqui, eu até inverti a ordem. Vamos lá, você está acostumado a ver notícias políticas aqui no nosso canal, mas dessa vez nós vamos falar de uma cena que também é política, afinal envolve questão de segurança pública, tomou os noticiários agora à tarde e foi um belo de um rolê aleatório. Você deve lembrar dele, né? Marcelinho Carioca, astro aí do Corinthians, né? Acho que é. Eu vou ser sincero com vocês. Não me ligo muito com futebol, não. Lembro que ele era bem famoso, jogador de futebol, acho que era do Corinthians mesmo. E aí agora ele tomou as redes sociais, tomou os jornais novamente, por uma questão muito ligada à segurança pública. Pois é, Marcelinho Carioca sequestrado, confirma a polícia de São Paulo. O ex-jogador de futebol, hoje com 51 anos, foi visto pela última vez no domingo, quando saiu para ir ao show do Thiaguinho, no Itaquerão, Zona Leste. E aí, o pessoal começou a ficar maluco. Onde está o Marcelinho? Vão até lançar um filme no lugar do Procurando Dory, vai ser Procurando o Marcelinho. E aí, sabe, a mídia já começou a trazer aquelas informações fidelíssimas, né, sempre fidedignas. E aí, o Léo Dias chegou a dizer o seguinte, olha, a família do Marcelinho Carioca pagou por um resgate, mas os bandidos exigiram mais. E aí é que ele disse que ele foi sequestrado. Léo Dias, para quem não sabe, é um rapaz que tá fazendo como eu aqui, fofoca, né? Porque eu tô fazendo fofoca, tá? Então eu não posso falar mal dele. Também tô fofocando sobre o mesmo caso. Não sou eu que vou falar mal. Mas assim, deu tudo a entender que era um caso de sequestro convencional. É um sequestro, mas não convencional. O que aconteceu? O Marcelinho Carioca, ele gravou um vídeo que foi publicado assim, questão de horas depois. E aí no vídeo ele justificou a realidade sobre esse sequestro. Você vê aqui que com o olho inchado, provavelmente vítima de agressão, né? Provavelmente apanhou. E aí também o Léo Dias que trouxe essa informação em primeira mão aqui e diz o seguinte. Bem, gente, eu tava no show em Itaquera, né, curtindo lá um samba, e aí eu saí com uma mulher que é casada, sabe, depois, e aí o marido dela pegou, me sequestrou e me levou, e esse foi o B.O. Confirmo tudo que ele tá falando. Eu sou casada e meu esposo sequestrou ele e colocou a gente no cativeiro. E aí o Léo Dias escreveu aqui, né? Tem que citar a fonte sempre, seja notícia política ou desse tipo de notícia aqui. Urgente, o portal do Léo Dias acaba de receber um vídeo em que Marcelinho Carioca confirma o sequestro e explica os motivos do crime. E aí, felizmente, parece que a história terminou com um final feliz, tá? Essa matéria aqui do Balanço Geral mostra o momento em que o Marcelinho Carioca é resgatado. Marcelinho Carioca tá sem camisa. Vai pro PS, depois é P, beleza? Achei. Marcelinho, faz sinal positivo para nós. Aí, valeu. Marcelinho Carioca faz Fica um sinal com Deus. positivo. Ele está na companhia de uma mulher. Mostra. Não, que bom que terminou com um final quase feliz, né? Não foi feliz pro traído, que provavelmente esse vai pegar alguns anos de cadeia e, afinal, cometeu crime e aí, contra alguém famoso ainda aqui no Brasil. Uma ação, assim, totalmente impensada o que o marido fez, mas tudo indica que terminou em bom tom, né? Ou seja, sem ninguém ferido ou gravemente ferido, sem nenhuma vida perdida. Mas o que você diria sobre essa questão aí do Marcelinho Carioca, hein? Eu quis falar sobre isso aqui porque tá todo mundo falando sobre isso e quis descontrair um pouco. Mas assim, tem um ponto relevante em tudo isso. Quando você vê falar a pessoa foi sequestrada e é Brasil, você logo já pensa no pior. Não, tá morto. Aconteceu alguma coisa mais grave. Aí a criminalidade. E nesse caso aqui foi um caso devido aí uma relação extraconjugal aí, mas não deixa de assustar a nós brasileiros. Vamos voltar pro foco? A gente já fofocou um pouco. Vamos falar de notícia importante. Olha só, que notícia interessante. Volta agora os holofotes. O Ciro Nogueira, tá, pessoal? Ciro Nogueira, grande apoiador do Bolsonaro, depois
da gestão, depois que o Bolsonaro entrou na presidência, o Ciro Nogueira apoiou bastante o Bolsonaro. E aí, o Supremo Tribunal Federal acabou de decidir hoje, rejeitando uma denúncia que tinha da Lava Jato contra o Ciro Nogueira por suposto recebimento de propina. O Ciro Nogueira que teve nos noticiários dessa semana. Eu já vou explicar para vocês o porquê, está aqui de novo no Gazeta Brasil, que diz o seguinte: no sábado, o Supremo Tribunal Federal formou uma maioria para rejeitar uma denúncia contra o senador Ciro Nogueira e outros autos pelo suposto recebimento de 7,3 milhões. A decisão segue novo entendimento do STF sobre os acordos de leniência firmados com a empreiteira Odebrecht, após Dias Toffoli anular as provas obtidas por esse meio. Então, o Ciro Nogueira acabou sendo beneficiado aqui. Vou tomar maiores informações, mas até onde eu sei, deve estar na mesma decisão que tirou também o Michel Temer. O Michel Temer é do caso daquela mala de R$500 mil, onde um assessor do Michel Temer foi pego com uma mala no valor de R$500 mil, e aí, quando ele foi pego, ele falou: essa mala não é minha. Confessou, declarou que a mala era para o Michel Temer. Michel Temer acabou ficando até preso ali durante 2 dias, no auge da Operação Lava Jato, pouco depois do impeachment, pouco depois da saída do Temer, né, do poder, mas ficou pouco tempo preso e agora foi inocentado tanto o Temer quanto o Ciro Nogueira. Mas o Ciro Nogueira, por coincidência ou não, ele figurou também em outra matéria, essa matéria aqui. Ciro Nogueira diz que apoiará a eventual indicação de Dino ao STF. O presidente do PP afirma que votará a favor de qualquer nome que cumprir os requisitos para a vaga da corte. O Ciro Nogueira, em fala com jornalistas no Palácio Planalto em 2022, o senador foi ministro da Casa Civil do ex-presidente Jair Bolsonaro, falou que é totalmente anti-esquerda, combate à esquerda, não quer saber dessa história de comunismo, mas, entretanto, todavia, contudo, aprovou o Flávio Dino e agora essa feliz coincidência aí, né, no STF. O que você tem a dizer? Você acha que as coisas têm alguma coisa a ver com a outra? É a correlação da política? São meras coincidências? Qual o seu ponto de vista? Coloca no comentário para mim saber, tá bom? Vamos lá, vamos falar disso aqui agora. Paulo Gonet, pois é. Paulo Gonet assume a Procuradoria-Geral da República e disse, conforme a matéria do Poder 360, que não quer palco, nem holofote. Só quer exercer o seu papel. Tomara que realmente seja assim, que Deus nos ajude, né? O novo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, tomou posse do cargo na manhã de segunda-feira. Durante o seu discurso, declarou não querer palco e nem holofote, em uma possível referência ao protagonismo que o Ministério Público Federal ganhou durante a Operação Lava Jato. No nosso agir técnico, não buscamos palco e nem holofote, declarou o novo PGR. O indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o cargo falou no combate à corrupção e às organizações criminosas, mas respeitando os limites éticos. Ou seja, ele já entra aqui colocando ali uma barreira, ou seja, deixando claro para todos os demais políticos: olha, eu não sou da Lava Jato, eu não sou como aquela gente da Lava Jato, eu vou fazer o meu trabalho, mas não vou querer palco, não vou querer holofote, eu vou seguir todas as regras da lei ou da nova lei que está sendo aí vigente no Brasil, né? Porque a lei é de acordo com a interpretação de 11 ministros do Supremo. Então, vai aplicar sim. Então, assim, para os políticos que estão no STF, ou que têm denúncias, ou que pode pairar denúncias sobre eles, como no caso da Lava Jato, foi como música para os ouvidos, né? Então, que Deus nos ajude e que realmente o Paulo Gonet combata a corrupção, né? Matéria da Revista Oeste. Adivinha quem estava lá? O Marcos Duval foi na posse do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. Pois é, foi clicado nesse momento, segundo a Revista Oeste. O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, compareceu nesta segunda-feira, dia 18, à posse do novo Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. O parlamentar
é investigado pelo Supremo Tribunal Federal por supostamente obstruir as investigações relacionadas aos atos de vandalismo que aconteceram no 8 de janeiro desse ano. Após a posse, quando o presidente Lula fez um discurso criticando que qualquer denúncia contra político já parte do pressuposto que é verdadeira, a plateia aplaudiu e Duval se levantou para aplaudir o petista de pé. Pois é, talvez poderia cair esse inquérito se tivesse declarado um apoio e um voto no Flávio Dino, né? Quem sabe? Mas assim, o que eu quis mostrar com esses 2 pontos para vocês? Que no escuro todo gato é pardo, né? Eu quero mostrar para vocês que no final das contas, no fritar dos ovos mesmo, muita gente ali eu sou conservador, eu tô pelo Brasil, mas a hora que chega lá dentro, meu amigo, o sistema é pesado demais. Como diz o Felipe Moura Brasil, o sistema é foda. E bota foda nisso. Então você chega lá dentro, você fica na mira, sua família fica na mira, qualquer coisa que você tente fazer para bater de frente o sistema, eles vão estar no seu percalço. E talvez uma das pessoas mais, vamos dizer assim, bombardeadas em relação ao Flávio Dino, ao voto no Flávio Dino, foi o Sérgio Moro. E sabe por quê? Medo de retaliação. Ele escreveu ali, o texto foi, não confirmo o seu voto para evitar a retaliação. A retaliação é de quem? Porque você tem que entender o seguinte, se você não tem capacidade para entrar na política, não entre. Porque eu tenho a seguinte visão, das duas uma. Ou você vai entrar na política pela porta da frente. E qual é a porta da frente? A porta da frente é fazendo os conchavos, é sendo da esquerda, é se corrompendo, é fazendo tudo o que eles querem e fechando o bico e fazendo tudo do jeitinho que a cartilha política brasileira, aquela cartilha podre, aquele verdadeiro livro macabro da política manda. É assim que você entra pela porta da frente. Ou então, você pode entrar com o pé na porta, o que não é convencional. E como que você entra com o pé na porta? Com o voto do povo. Você entra da seguinte forma, olha, eu vou entrar lá e eu vou ser a diferença. E eu estou ciente dos riscos que eu vou enfrentar. Então, se eu entrar lá, seja da SWAT, Marcos Duval, seja o ex-herói juiz com a roupa do Superman, com o boneco do Superman da Lava Jato que vai entrar lá, seja qualquer um que entrou com a bandeira, eu vou entrar porque eu vou confiar no voto da direita e do conservador. Esse entra com o pé na porta. Porque o sistema não quer ir lá dentro. Mas ele bate o pé na porta, uma força do pé que vem com a força de todo o povo. E ele adentra lá dentro. Só que depois que ele entra, ele também tem que se manter. E aí, ele tem que dobrar os seus cuidados. Ele tem que triplicar o seu dever de zelo. Ele tem que tomar muito cuidado com o que ele fala. O sistema exige isso. E ele sabe que mesmo fazendo tudo, mas absolutamente tudo isso, ele pode ser incriminado por alguma coisa, ele pode se tornar inelegível por algum momento, ele pode perder o mandato por causa de uma futurologia, de um processo, de um PAD que poderia talvez acontecer, e mesmo assim ele ainda pode perder o mandato. Só que uma coisa é certa, tem gente que perde o mandato, mas não perde a honra. E tem gente que ainda está no mandato, perto de perdê-lo, e já começa a perder a honra. E tem gente que está lá dentro, vai ficar o tempo todo, mas essa honra já não tem há muito tempo. Essa é a parte que assusta. Por quê? Porque o sistema lá é assim, ó, desse jeito aqui, ó. É confraternização de fim de ano, do Lula com os ministros do STF, que já está confirmado, com Flávio Dino e todo mundo. Essa matéria aqui é de 3 dias atrás, tá? 3 dias atrás. E que, sabe, é tão imoral, é tão anormal, que até os esquerdistas se sentem incomodados. E aí até aqueles ultrapassadores de pano falam, não, mas peraí, aí também não. O Josias, ele é uma incógnita para mim. Em algumas coisas eu concordo com ele, em outras coisas eu acho que não. Sabe, não dá para mim entender qual que é o ponto específico aqui do Josias. Porque aqui, nessa aqui,
eu tenho que concordar com a imoralidade que ele levanta aqui. Dá uma olhada. E vocês estão achando normal, por exemplo, um jantar entre o presidente e ministros do Supremo Tribunal Federal? Você falou sobre o envenenamento desses tempos que a gente vive, de encontros como esse. Mas pode ser considerado normal, Josias? Ela aqui, a Karen, fala, eu acho uma vergonha o presidente da República se reunir com ministros do Supremo Tribunal Federal. Esses encontros são normais? É normal um encontro como esse, Josias? A mim não me agrada, Fabiola. Eu acho que não tem... Para você ter uma ideia, eu sou jornalista, né? Frequentemente há convites de políticos para, agora mesmo, de confraternização com autoridades, com parlamentares. Eu não considero próprio, não considero adequado, não costumo participar desse tipo de coisa, porque eu acho que nós temos que separar as funções. O Lula já fez. Em mandatos anteriores, isso já foi feito, encontros desse gênero. Agora, nós estamos vivendo outros tempos, então não me parece o jantar desta forma, feito coletivamente, às claras, em local conhecido, ainda passaria, não acho adequado, não faria, sobretudo por conta da conjuntura. Agora, há pior, acontece coisa pior do que isso. O Lula recebe, em privado, ministros, como recebeu o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, foram recebidos no Alvorada para negociar a escolha do ministro do Supremo. A indicação do Flávio Dino foi apoiada pelos dois ministros hoje mais influentes na Suprema Corte, o Gilmar e o Alexandre de Moraes. Ambos referendaram também a escolha do Paulo Gonet para a chefia do Ministério Público Federal, para o cargo de Procurador-Geral da República. Isto não é papel de ministro do Supremo. Ficar participando de converscotes, articulando a indicação de futuras togas, de chefe da PGR, mas os tempos estão abastardados, Fabiola. Então, por conta desse envenenamento, eu não faria esse jantar. Não considero próprio, não considero apropriado, mas não se pode, antes da realização do jantar e antes de saber o que será tratado nesse jantar, se é que vamos conseguir descobrir tudo, não dá para dizer que é uma conspiração, como dirão os bolsonaristas, né? Mas próprio não me parece. Eu evitaria. Vamos lá. Eu só parei para colocar esse vídeo para vocês para fazer duas reflexões. A primeira, de todas as frases que ele disse, a que mais pareceu concreta é: vivemos tempos abastardados, tempos em que os bastardos, os não filhos da nação, aqueles que não são patriotas, não estão pela pátria, tomam conta de tudo. Então, literalmente, são tempos abastardados. Então, a minha primeira reflexão é: todo mundo sabe. A segunda é: todo mundo sabe. Por quê? Porque todo mundo sabe cada um dos pontos absurdos, assustadores, a conivência com a corrupção, irmãos Batista voltando para dentro do sistema, festa de fundadores da JBS, do pai dos fundadores, onde governadores que se dizem: eu vou ser próximo presidente, e até cogitado, talvez, por ser uma substituição do Bolsonaro. Vamos lá, Ronaldo Caiado, do estado de Goiás, pega o jatinho do governo e vai numa festa dos irmãos Batista. Ou seja, eu vou repetir isso aqui muitas vezes, a República voltou à normalidade. Pois é, e isso assusta. E o problema é que na fala do Josias, deu para sentir o incômodo dele. Deu para sentir que ele sabe, que todo mundo sabe, mas tem que passar pano, senão o Bozo volta. E aí, se o Bozo voltar, acabou a mamata da mídia, acabou a mamata dos artistas com a Lei Rouanet, acabou para aquele sujeito que quer pegar dinheiro de verba eleitoral, acabou a maracutaia. Então, são tempos abastardos, mas sabemos que mas fiquem caladinhos, senão o Bozo volta. Afinal,
o vizinho aí, o argentino, já voltou.